Se nós formos na direção de Betel, o que vai acontecer? Casa de Deus. O que vocês preferem? Casa de Deus. E o que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? Para onde vocês estão levando sua família? Para a casa de Deus ou para um monte de ruína? Nós temos que parar para pensar. Abraão chegou lá, e ele foi sendo treinado por Deus a tomar essa decisão. A se voltar para Betel, que é a casa de Deus. Amém. Bom, a experiência de Abraão, ele teve que vencer 3 tipos de mundo. Ele teve que vencer o mundo da idolatria. Ele morava num lugar de idolatria que era Ur dos Caldeus. E ele precisou vencer isso, precisou sair desse lugar. Não tente lutar contra o ambiente. Não adianta. Os ambientes sufocam. Então um ambiente de idolatria, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, eles sufocam o ser humano. Porque a idolatria tira Deus do lugar dele. E quando você tira Deus da sua vida, é que nem tirar o ar. Vamos ficar 5 minutos sem respirar aqui. O que vai dar? Não é? Alguém fica aqui 5 minutos sem respirar? É a mesma coisa, tira Deus. Só que as pessoas têm muito morto andando por aí. Porque não respira. Não vive da presença de Deus. Então Abraão precisou vencer esse mundo, sair daquele lugar. E depois ele foi para um lugar chamado Padã Arã, que ficava na Assíria, cuja capital era Nínive, que era um lugar pecaminoso ao extremo. E ele precisou, Deus também chegou e falou para ele: Abraão, sai daí, não é aí não, rapaz. Sai da idolatria, cai onde? No pecado? Não. Sai daí, sai. Vai para a terra que eu te mandei. Amém. Por fim ele chegou em Canaã, que era o lugar prometido por Deus. Mas chegando em Canaã, ele teve uma fraqueza, veio fome na terra, aí ele resolveu ir para o Egito. E quando ele foi para o Egito, Deus falou para ele: não vai não. E lá, ele voltou de lá envergonhado. Você já tomou alguma decisão na sua vida e o resultado foi vergonha? É bom, né? De vez em quando é bom, sabe? Aprender. Eu só espero que não seja tarde demais, né? Você tenha tempo de voltar. E graças a Deus, Abraão teve tempo de voltar para a boa terra. E logo quando ele voltou, ele fez a mesma coisa. Ele erigiu o altar e colocou a tenda e invocou o nome do Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. E a experiência de Abraão é legal porque ele foi crescendo na intimidade com Deus, a ponto de ser provado na fé dele. Nós conhecemos a história dele. Então esses homens aqui, eles também tiveram os seus fracassos, mas o que Hebreus revela para nós é o que eles fizeram pela fé. Amém. O que você faz pela fé, Deus registra. Amém. Não é pela lógica, não é pelo que os outros dizem, mas é pela fé. Isso é aquilo que você recebeu de Deus. Você foi fiel e obediente. O Espírito Santo vai lá e registra. Eu espero que na nossa vida haja muitos registros. Tá bom? Vamos ver aqui. Ok. Próximo depois de Abraão, temos Isaac. Isaac, ele recebeu como a esposa dele como presente. Quem é casado aqui? Levanta a mão, por favor. Quem aqui considera que a sua esposa é um presente de Deus? Amém. Quem considera que sua esposa é um adversário? As esposas iam ficar muito felizes, já ter filmado aqui, viu? Para mostrar depois para mostrar para as esposas: olha só o que esses homens declararam lá. Que vocês são presente de Deus para eles. Aí, ó, tá bom? Registrar esses momentos aí. Agora eu espero que quando vocês voltarem para suas casas, digam isso para suas esposas. Amém. Você é um presente de Deus para mim. Amém. Isaac, ele não fez coisa. Deus trouxe Rebeca para ele. Trouxe de um lugar distante. Não é que nem hoje em dia. Os valores daquela época eram maravilhosos. Hoje em dia tem uma história assim. A pessoa fala assim: não, eu vou casar com fulana porque eu amo fulana. Mas depois que casa amando a fulana, deixa a fulana
porque diz que o amor acabou. Olha que cara de pau. Declarou para o pai, para a mãe, para a sociedade, para ela que amava. Sim. E depois fala assim, acabou o amor. Mas que homem é esse? Que palavra é essa? Naquela época, não era essa paixão, esse desejo que nós chamamos de amor, que não é o amor bíblico, né? Esse desejo, que isso acaba mesmo. Paixão, desejo, acaba. Mas genuíno amor, a Bíblia fala que o amor jamais acaba. Amém. O genuíno amor jamais acaba. Graças a Deus, senão a gente estava perdido, né? O amor de Deus por nós é eterno. Bom, então naquela época, eles se casavam e depois que eles se casavam, eles amavam a esposa com quem eles se casavam. Aleluia. Olha só. Quer dizer, não tinha muita escolha. Recebeu a esposa, não ficava medindo orelha, nariz, olho, barriga. Ele não ficava medindo. Para casar com ela, casa. E agora? Agora ame essa pessoa. Sabe o que é isso? Compromisso. Amém. Um homem que é homem honra os seus compromissos. Aleluia. É ou não é É verdade? verdade. Você não gosta de ser um homem de compromisso? Você não fica bravo quando um homem não cumpre o compromisso dele com você? Quem não fica? Salário, por exemplo. Promete aumentar o salário e nada. Você não fica bravo? Agora pergunto, e o seu compromisso com a sua esposa? Você é um homem de palavra ou não? O dia que você prometeu diante de Deus, fez um voto de cuidar dela, em qualquer situação, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, não é? Na pobreza e na riqueza. Hoje em dia, cadê os homens de palavra? Por isso quando fala homem na Bíblia, existe um caráter aí. Hoje em dia, a gente fala de homem, mas sabe o que mais falta? Tem muita gente do sexo masculino, mas falta muito homem com caráter. Homem com palavra. Homem que cumpre aquela palavra. Isso aí é importante. Não é não? E o Isaac, ele recebeu a Rebeca, casou-se com ela, teve filhos, e no final da vida dele, ele abençoou os filhos dele. E aparentemente, a bênção dele, ele abençoou o mais novo, era para abençoar o mais velho, e parecia que ele estava trocando as bolas. O Isaac estava trocando bola nenhuma não, ele sabia muito bem. Mas ele estava abençoando os filhos dele. Homens, um homem que abençoa os seus filhos. Ele não perde, ele não rejeita os seus filhos, ele abençoa os seus filhos. Então o Isaac aqui, a característica mencionada dele é que ele abençoou, né? Em Hebreus, vamos voltar lá para Hebreus 11, falando de Isaac. Esses personagens são para nós estudarmos mesmo e olhar, puxa, olha o nome deles aí. Eu quero meu nome aí também. Amém. Você quer o nome dele? Amém. Obtenha bom testemunho. Amém. Fala para quem está ao teu lado, obtenha bom testemunho. Mas para você obter, você precisa ser, né? Você não vai comprar o outro corromper, não. Deixa eu pagar aqui, você bota o meu nome lá. De Deus você não brinca não. Você tem que ser uma pessoa para obter esse bom testemunho. Bom, pela fé Jacó. Jacó, cadê Jacó? O Jacó aqui, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Jacó é uma pessoa interessante. O nome Jacó significa suplantador. Em outras palavras, aquele que passa a perna nos outros. Não é o seu caso não, né, Jacó? Amém, isso mesmo, Jacó. Mas o Jacó da Bíblia, no início, ele era esse tipo de pessoa, que era aquele camarada esperto, que sabia fazer as suas manobras. Só que o nome dele foi mudado de Jacó para Israel. E o que Israel significa? Príncipe de Deus. Eu pergunto, você é um Jacó ou você é um Israel? O que eu quero dizer para você é assim, Deus quer nos transformar em Israéis, em príncipes. Um príncipe, ele não age de qualquer maneira. Ele é mudado.
ele é regrado, ele tem uma norma de conduta, ele consegue se manter, se dominar, porque ele é o príncipe, ele não é mais alguém aí sem nada, sem alvo, sem rumo, não. E Deus trabalhou. Só que o que aconteceu? Quanto mais teimosa é uma pessoa, mais ela sofre. Não é verdade? Tem gente que é que nem jumento, né? É teimoso. Sofre ou não sofre? E nós, homens, muitas vezes nós somos teimosos. Não é? Por exemplo, só um exemplo bobo. Quando a gente não está achando lugar, a gente não para e pergunta. Aí fica dando volta, a esposa pergunta, não, fica dando volta. Isso é teimosia nossa, não é? A mulher não é assim. Isso é uma característica do homem. O homem não gosta de perguntar. Parece que perguntar é fraqueza. Não é. É ser inteligente. Só que por causa da nossa teimosia natural, ele fica rodando, e querendo mostrar que nós somos o cara. Aí eu dou conta, eu sei. E aí fica lá, rodando. O resultado de pessoas assim sofrem muito. Batem muito com o nariz na parede. E Jacó foi tal pessoa. E muitas pessoas foram colocadas na vida de Jacó mais espertas do que ele. Mas Deus tinha o seu propósito. Para quê? Transformar Jacó. Amém. E Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês também. Deus quer transformar vocês em um Israel, em um príncipe. Fala para quem está atrás, Deus quer te transformar num príncipe. Bom, José, 22 fala, pela fé José, próximo ao seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios olhos. Olha, se tem um camarada no Antigo Testamento que tem um bom testemunho, é esse aqui, José. O José passou pelas piores situações que alguém pode pensar. Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, não é? Chegou lá no Egito, mentiram sobre ele, prenderam ele, colocaram ele lá junto das piores pessoas. Prisão naquela época não devia ser boa, não? Imagina se a de hoje já não é lá essas coisas, imagina naquela época. Mas José, ele não perdeu, ele não ficou deprimido, não ficou, vida, azar, olha só, não. Porque a Bíblia fala, o Senhor era com ele. Amém. Aí mesmo lá na prisão, ele interpretou o sonho das pessoas, um morreu, o outro saiu livre, e falou, por favor, quando você sair, lembra de mim, o cara esqueceu dele. Mas José estava lá. E é interessante, onde ele ia, as pessoas confiavam nele. Porque José tinha caráter. Vamos tocar nisso. Homem que é homem tem caráter. As pessoas confiam. Olha, na casa de Potifar, onde ele foi, ele tinha direito a tudo. Tudo. O Potifar falou só uma coisa eu não te dou, minha mulher. O resto você pode cuidar de tudo. Olha a confiança dele. E ele era um menino. Devia ter uns 20 anos de idade. Imagina, confiou tudo para ele. Na prisão, o carcereiro lá colocou todos os prisioneiros para ele administrar. Confiava nele também, deu a chave para ele, você está com a chave aqui. Ele podia fugir, mas ele tinha caráter. Ele confiava em Deus. E ele temia a Deus. Aquele caso lá da mulher de Potifar ter dado em cima dele, e ele falou assim, acaso eu pecaria contra o meu Deus? Olha o grau de consciência desse homem. Longe da família dele, foi vendido pelos irmãos dele, foi traído, foi jogado lá. Ele falou, sabe uma coisa? Eu vou chutar o balde mesmo. Eu vou cair na gandaia. Ele não poderia ter feito isso? Mas ele tinha caráter. E ele tinha temor a Deus. O que é temer? Ele considerava Deus. E porque ele considerava Deus, Deus o considerava. Amém. Resultado, vocês conhecem a história de José? O que José virou no final da vida dele? O governador do Egito. O que era ser o governador do Egito? Era como ser o primeiro-ministro da Inglaterra ou o presidente dos Estados Unidos.
Só ter uma ideia. Um cara que sai lá da prisão e se torna um primeiro-ministro. Mas por quê? O próprio faraó viu que ele era alguém que tinha caráter. E quando foi dada a oportunidade para ele, fala assim, bom, olha José, ninguém, só você interpretou o sonho, então eu fiquei sabendo que você interpreta sonho. Ele falou, não sou eu que interpreto sonho não, é Deus que interpreta. E ele me revela. Olha a humildade dele. Ele temia Deus, ele era humilde, e outra coisa, ele não era vingativo. Sim. Porque surgiu a oportunidade que os irmãos dele vieram. Essa história de José é linda. José lá, vestido de faraó, chegam os irmãos dele, ele já com 30 e tantos anos, chegam os irmãos dele, ele reconhece os irmãos não reconhecem, claro, ele saiu com 17 anos, agora ele já é um homem feito, todo pintado lá como faraó, né? Não reconheceram. Eles falando hebraico, o José entendia tudo, mas quando José ia falar com eles, falava em egípcio, com tradutor. Olha a cabeça do cara. Mas ele podia ser o quê? Vingativo. Falar, turma, cambada, eu sou teu irmão, olha aí, agora eu estou aqui, estou por cima agora. Agora vocês vão ver, todo mundo para a cadeia. Foi isso que ele fez? Não. José era uma pessoa madura. Ele ajudou os irmãos dele a se arrepender. Glória. Ele trouxe luz para a vida dele. Ele não usou da autoridade dele para destruir os irmãos, mas para trazer lição para eles, para ajudá-los a amadurecer. Porque os irmãos dele, embora fossem mais velhos do que ele, eram mais infantis. E olha onde Deus colocou esse homem, como um governador. Nós precisamos olhar para a nossa vida. Lembre-se, quando você considera Deus, Deus considera você. Amém. Se você teme a Deus, pode ter certeza, aquilo que Deus tem para você, Ele vai te dar. Amém. E novamente, só que Deus sempre faz o seguinte, Ele vai muito além. Você pensa aqui, Deus põe além. Porque Deus é abundante, Ele é generoso, mas Ele quer ver se esse vaso é estragado ou não. Ele não vai encher um vaso estragado para desperdiçar, não é? As riquezas dele. Então, o caso de José, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, leia a história de José. Leia, ore, medite, pergunte, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Onde eu tenho que aprender aqui? Aí vocês vão ver o que é um homem segundo o coração de Deus. Só para correr um pouquinho mais nessa lista de Hebreus, tem muitos nomes. Mas tem o nome de Moisés e o nome do próprio Davi. Né? Moisés, curto. 3 fases de Moisés. A primeira fase, os primeiros 40 anos de Moisés, ele falava assim, eu sei, eu sou, eu posso. A segunda fase, 40 anos dele no deserto, eu não sou, eu não posso. Terceira fase de Moisés, quando Deus o chama para libertar o povo, fala, eu não sou, Deus, como é que é? Deus é e Deus pode. Amém. Vou repetir com vocês. A primeira é, eu sou, eu posso. A segunda é, eu não sou, eu não posso. E a terceira é, Deus é e Deus pode. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Eu não sei em que fase vocês estão, tá? Mas nós temos que olhar para a nossa vida e falar, em que fase que eu estou? Não é? Nós precisamos chegar na fase de reconhecer, eu não sou, mas Deus é. Amém. E Ele pode. Então, Ele pode levar 2 milhões para fora, 2 milhões de pessoas para fora do Egito, porque Ele contemplava o galardão, Ele viu o Deus invisível, Ele creu e Deus fez. Amém? Amém. Então Deus quer nos usar também para salvar muita gente. Amém. E o último é Davi. Quero ler com vocês aqui Atos 13, versículo 22. Um versículo muito importante. Atos 13, 22. Fala assim. Davi foi um rei. E fala aqui. E tendo tirado a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, olha, Deus deu testemunho de Davi. Olha, isso é tão importante. Deus dá testemunho de nós. A gente, às vezes, nós, vamos dizer assim, sofrendo pressão da sociedade, a gente esquece disso.
A gente fica muito preocupado com o que os outros vão falar da gente e esquece do que Deus vai falar da gente. E aqui fala, Deus deu testemunho dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Um homem segundo o coração de Deus é alguém que conhece a Deus, é alguém que conhece a vontade de Deus e alguém que pratica a vontade de Deus. Você precisa conhecer Deus, você precisa conhecer a vontade dele e você precisa praticar a vontade dele. E como conhecer a vontade de Deus? Você tem Bíblia? Quem tem Bíblia em casa? Amém. Quem lê a Bíblia? A minha já foi mais fraca. E quem pratica o que lê? Mais fraca ainda, tá vendo? Essa é a ordem mesmo. Bíblia todo mundo tem, mas ler poucos leem. E praticar menos ainda. Mas se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, tudo bem. Muito bom, já tem Bíblia. Palma, vamos bater palma. Já tem Bíblia, aleluia. Já é a grande coisa, né, pastor? Segundo, leia a Bíblia. Fala para quem está do leia a Bíblia. Fala assim, você é homem mesmo? Leia a Bíblia. Não? E agora, pratique o que você leu. Talvez você não precisa conhecer toda a Bíblia, não. Mas se você, aquilo que você lê, você praticar, você está bem na fita, rapaz. Não é? Procure praticar. E a hora que você for querer pôr em prática, você vai ver. Eu preciso do Senhor. É sempre assim. Quando você vai colocar um desafio, Deus vai sempre mostrar. Não se esquece de mim, não. Você chegou aí porque eu fui com você. Você quer avançar mais? Você precisa de mim. Então nós vamos continuar dependendo dele. Então Davi, ele era alguém que conhecia a palavra. Ele amava a palavra. Ele era alguém que cantava. Ele era alguém que louvava a Deus. Quantos salmos? E ele escreveu os salmos no momento de maior perseguição na vida dele. Imagina o cara sendo perseguido e escrevendo salmos. Por quê? Ele amava a Deus. Ele conhecia Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Então o resultado, Davi era um homem que aprendeu a fazer o que Deus queria. E outra, ele era corajoso, viu? Ele naquela situação com Golias, olha só, irmãos, imagina, o exército de Israel todinho se molhava por causa daquele gigante. Entende a expressão, né? Chegava lá o gigante e falava, quem é hoje? E todo mundo, eu não. Não, você vai, não, ninguém vai. E o Golias ficava olhando lá para todo mundo, não tem ninguém aí, tem ninguém. Aí o Davi, ele era um pastor, cuidava de ovelhas, um jovem cuidando de ovelhas, resolveu levar alimento lá, os queijinhos para os irmãos. Diz que Davi era mineiro, porque levou queijo para os irmãos dele lá. Esses aí são os mineiros gostam, né, Diniz? Mas ele levou queijo para os irmãos dele lá na frente de batalha, chegou lá e viu, falou, peraí, que negócio é esse aí? Não, tem um camarada grandão aí, está desafiando o exército. E ninguém foi lá? Não, que isso, Davi? Quem é o doido de lá? Não, mas eu vou. Porque eu sei, não, Davi, faz isso não. Davi era o mais novo, os irmãos dele falaram assim, hã? Franzinho, falei, tá, esse Davi. Eu falei, olha, é o seguinte, quando o leão veio pegar minha ovelha, eu tirei a ovelha da boca dele. Quando o urso veio pegar uma das minhas ovelhinhas, fui lá e tirei ela. Quem é esse daí? Deus. Sabe que ele era corajoso? Ele tinha vida com Deus. Amém. A pessoa que tem vida com Deus, ele é corajoso. Amém. Se você depende de você, vai sempre ter um gigante maior que você. Você vai sempre encontrar na tua vida um gigante. Se você depende de você, quando o cara é desse tamanhozinho, você fala, né? Você enfrenta. Mas quando ele começa a ficar do tamanho, você... E quando ele começa a subir, né, ficar do tamanho do Wilson assim, eu não dou, não. Né? Isso só mais ainda, imagina, ele tinha 3 metros de altura. Falou, peraí, 3 metros que eu, hein? Mas Davi, agora eu pergunto, o gigante era grande ou não? Agora é o tamanho do Senhor. O Senhor é maior do que o gigante ou não?
O problema da nossa vida é que nós não confiamos no Senhor. Nós confiamos na nossa força. Aquilo que eu posso, eu sou corajoso. Naquilo que eu não posso, manda outro. Não é? Porque você confia em você. Se você for que nem Davi, alguém que confia no Senhor, você vai ser corajoso. Amém. Você vai confiar no nome do Senhor. Amém. Davi enfrentou aquele gigante no nome do Senhor. Resultado, ele jogou aquela pedra, acertou e depois cortou a cabeça do gigante. Ele não deixou o gigante dando voltinha lá, não. Davi não foi bobo, não. Isso nós temos que fazer com o pecado, tá? Não só tira a pedra dele, não. Vai lá e corta a cabeça dele. Para ele não voltar mais. Para ele não tentar se levantar e, ó, te pegar. Porque se ele levantar, ele vai vir com raiva. Verdade. Então a melhor coisa é, ó, Davi, depois de lançar a pedra lá e o Senhor fez o gigante cair, ele pegou a espada do gigante, ó, arrancou a cabeça dele, né? Porque se arrancasse o braço, ele podia caminhar. Se arrancasse uma perna, ele ia estar pulando aí. Mas cortou a cabeça, ninguém anda mais não. Verdade. Então nós temos que, às vezes, na nossa vida, ter atitudes radicais. Você tem que cortar a cabeça. Aí é que é o medo. Não, mas corte a cabeça. Erradicar o pecado. Tem os hábitos, certos hábitos. Olha, se você não matar esse gigante, ele vai te matar. Então, homem que é homem, corta a cabeça do gigante. Amém. Então, isso aí foi a historinha de Davi aí. Resultado, ele se tornou rei. Ele não era oportunista. Olha a característica de um homem segundo o coração de Deus. Davi já tinha sido ungido, mas tinha um outro rei lá chamado Saul. Ele podia falar, ó, peraí, Saul, eu já sou rei. Aí, sai daí, você está ocupando o teu lugar. Mas Davi, ele conhecia o ungido de Deus. E ele não ousou tocar no ungido de Deus. Mostrando que ele não era uma pessoa oportunista. Ele é uma pessoa que sabia esperar o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Não tente ganhar posições pela sua esperteza. Talvez você seja mais capaz. Você seja mais hábil. Você tenha mais conhecimento. Pode ser. Mas espere o tempo de Deus. Então o resultado, que no tempo certo, Davi se tornou rei. Glória. Deus o confirmou. Amém. E ele não se rebelou. É bonito demais isso. Aleluia. Isso é a característica de um homem no coração dele. Então, olha, a Bíblia fala assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. O que significa isso? Você não vai conseguir esconder o que você é. Você pode tentar, mas um dia, porque se o teu tesouro é mau, uma hora a maldade vai sair. Mas se o tesouro é bom, a bondade vai sair. Então o homem bom, ele tira do bom tesouro do coração coisas. Então o que ele quer mostrar? Se você quer mudar a sua vida, você precisa mudar o quê? O coração. Amém. Quem quer mudar a vida aqui? Amém. Então fala assim: Senhor Jesus, muda o meu coração. Volta o meu coração para ti. Ajuda-me a confiar mais em ti. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Isso é importante. Se não mudar aqui dentro, não muda fora. Deus precisa fazer uma operação dentro de nós, para sermos homens. E olha, eu falo uma coisa: as nossas esposas estão esperando isso. Uma mudança aqui dentro. Não é aquela mudança de boca. E elas sabem quando a mudança é daqui e quando a mudança é daqui. Sabe ou não sabe? Sabe. Os filhos também. Quando a mudança é daqui e quando a mudança é daqui. Porque quando a mudança é aqui, ela é real. Ela é genuína. Então nós precisamos pedir: Deus, muda o teu coração. Muitos de nós queremos que as esposas mudem. Queremos que os filhos mudem. Mas a primeira pessoa que precisa mudar, nós precisamos mudar. Então, só pedir para Deus, para nós termos consciência dessa mudança. E tenha certeza. É impressionante. Quando você muda, tudo ao seu redor muda.
Tinha um irmão que ele orou por anos para que a esposa dele mudasse. Ele orou e a esposa nada. Ele orou nada. Orou nada. Falou assim, eu cansei de orar por ela. Vou começar a orar por mim. Já que ela não muda, Senhor, me muda, Senhor. Resultado, ela mudou. Aleluia. Agora ele não sabe se foi ela que mudou mesmo ou foi porque ele mudou e começou a vê-la diferente. Mas na verdade é isso mesmo. Esse irmão se tornou um grande exemplo na minha vida. Porque Deus mudou aqui. Amém. Ele parou de orar para mudar lá, falou, o Senhor muda aqui. Amém. Amém? Aleluia. Bom, 3 atribuições básicas de um homem. A vida do homem se resume, se baseia em 3 coisas: liderança, relacionamento e administração dos recursos que tem. O homem foi criado por Deus para liderar. Sabia disso? O que significa ser um líder? Significa assumir a sua responsabilidade. Significa administrar problemas. Quem gosta de problema aqui? Não precisa levantar a mão. Ninguém gosta de problema, né? Mas quem tem problema aqui? Pode levantar a mão. Todo mundo tem problema, né? E o que fazer com os problemas? Hã? Aí, nós precisamos ser líder. Um líder não foge do problema. Mas a sociedade atual, a sociedade moderna, está fazendo com que os homens, desde os jovens, quando o problema surge, ele foge. Ele não sabe enfrentar, ele fica desesperado quando o problema surge. Parece a galinha sem cabeça correndo, já viu galinha sem cabeça correndo? Parece que fica. É para ele tomar a decisão, ele fica, ai meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, ai meu Deus, meu Deus, o que é isso? O homem precisa tomar decisões. O homem tem que tomar. Só que a sociedade hoje, ela é perita, sabe o quê? Olha, essa responsabilidade é sua. Eu falo, não, minha não. Minha não, é dele. Minha? Não, é dele. Sempre joga a responsabilidade para outros. O homem que deveria ser homem e assumir a sua responsabilidade, quando ele vê que o negócio aperta, ele empurra, bota a culpa em todo mundo. Sabe de onde vem isso? Lá do Adãozinho. Não é? Quem foi enganado? Quem foi enganado primeiro, o homem ou a mulher? Foi a mulher. A serpente enganou a mulher, não foi? E o homem foi na conversa dela, não foi? Ela fez É sempre assim, minha mulher. Conversou com ele, falou, pô, você vai deixar eu morrer sozinha? Você não me ama? Ele falou, mas Deus falou para não comer. Ele falou, pois é, mas eu comi e agora? Não morri. Você não vai comer não? Vai, bateu o papo lá, enganou ele, bom, e foi. Quando Deus foi resolver esse problema, surgiu um problema no jardim ou não? Surgiu. Agora, quem é que Deus chamou para a responsabilidade? O homem. Quem foi enganado foi a mulher. Se fôssemos nós aqui, a gente ia lá na mulher. Você! Foi você, olha só. Por tua causa. Deus estabeleceu uma ordem no universo. Amém. Deus, Cristo, homem, mulher. Aí vem os filhos. Depois vem os cachorrinhos. Mas Deus estabeleceu uma ordem. Ele em primeiro lugar, Cristo, o homem e a mulher. Então Deus chamou a responsabilidade do homem e falou, olha, onde é que você está, rapaz? Quem é que te fez saber que você estava nu? Você comeu daquilo que eu falei para você não comer? Deus chamou o homem para a responsabilidade. E o que o Adão, cara de pau, fez? Jogou a culpa a mulher que o Senhor me deu. Me deu, eu comi. Foi aquela mulher lá. Se eu não tivesse me dado aquela mulher, eu estava bem. Quantos homens não pensam assim hoje? Quando os problemas vêm, falam assim, puxa, se Deus tivesse me dado outra mulher, joga a culpa em Deus, não é? Por isso que fica tão fácil hoje separar. Fica tão fácil as pessoas, porque os homens não têm mais caráter, não têm mais palavra, não têm mais responsabilidade, eles não percebem que, e eu vou ser bem sério nisso, os problemas do nosso lar, a responsabilidade foi dada a nós. Amém. Mas, aos olhos de Deus, você é o responsável pela sua casa. Amém.
E não tem que fugir. Amém. Não adianta fugir, não. Você tem que assumir. Aleluia. Aí o que acontece? O homem, nessa questão aí de liderança, de tomar a decisão, deixa eu falar uma coisa. A maior queixa das mulheres não é com o que nós fazemos, é com o que nós deixamos de fazer. Já percebeu? Quantas coisas nós deveríamos fazer e nós não fazemos? Bom, as mulheres têm uma capacidade tremenda, né? De fazer várias coisas, pensar várias coisas e falar sobre vários assuntos, tudo ao mesmo tempo. Nós não. É uma coisa por vez, né? Só que essa coisa que nós deveríamos fazer, nós, encostamos. Aí tem a outra, encostamos. Tem a outra, nós encostamos. Elas ficam esperando quando é que ele vai fazer. Não é? Elas ficam esperando nós assumirmos a posição de homem. Sabia que mulher gosta de ser liderada? Elas gostam. Não só gostam, elas precisam. Elas casaram porque elas precisam de um cabeça, de alguém que vai encabeçá-las. Elas têm muitas ideias, mas elas esperam que nós apontemos o norte para ela. Na Bíblia tem um exemplo maravilhoso, José e Maria. Se você quer saber sobre Maria, você lê Lucas. Se você quer saber sobre José, lê Mateus. Maria foi a que gerou Cristo. Agora José foi quem Deus atribuiu as decisões. Se você ler Mateus, você vai ver que todas as decisões, o anjo aparecia para José. Não, mas Maria falou, peraí, o filho nasceu foi daqui, ó. Mas Deus tem uma ordem. Na questão da decisão, vai para o Egito. Deus falou para o anjo. O anjo falou para José, vai. Ele pegou e fez exatamente como o anjo falou. Quando chegou a hora de sair do Egito, o anjo chegou, sai do Egito. Ele saiu. Quando ele chegou na boa terra, não fica aqui não, vai lá para Nazaré. José, a Bíblia fala, tudo que o anjo falava, ele fazia. Ele tomava a decisão. Então isso mostra o quê? Ele é uma pessoa que temia a Deus, ele é uma pessoa que tinha intimidade com Deus, ele é uma pessoa que obedecia a Deus. Amém. Então nós, como homens, sabe qual é o nosso grande medo de tomar decisão? É porque nós não oramos. Porque quando vem o desafio para nós queremos mostrar que nós sabemos. E quando você vê que você não sabe, você fica com vergonha de falar, não sei fazer, nunca fiz na minha vida. Só que você nunca fez, mas você tem Deus. Amém. Fala para quem está ao teu lado, você tem Deus. Aprenda a falar com Ele, ore para Ele, fala, Senhor, eu não sei o que fazer nessa hora, essa experiência é nova para mim. E o Senhor vai ser com você. Amém. Bom,